Muito bem, hora de oração, tempo oportuno de Deus para estudarmos e buscarmos ao Senhor na sua palavra. Como que você está? Como tem passado? Envie os seus pedidos de oração. Muitas pessoas nos dias de hoje estão temerosas, ressentidas, ou então muitos de nós temos muito a agradecer ao Senhor nosso Deus, e que essa seja a marca do Espírito de Deus também sobre a tua vida, porque o Senhor, Ele traz a bênção sobre nós e faz nova todas as coisas. Seguimos aqui a nossa oração e o nosso estudo no livro de Hebreus, onde temos visto uma comparação muito grande entre o povo de Israel e a verdade da revelação do Senhor Jesus, o primogênito de Deus, onde temos visto a comparação também, a relação entre Jesus e Moisés, e Jesus superior a Moisés, Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Hebreus 3, capítulo 1. Daí a grandeza e o poder do Senhor nosso Deus através de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Amém? Quero orar por você e quero apresentar ao Senhor a tua vida em nome de Jesus, para que cresçamos na palavra e na fé. Como uma querida que me contou um sonho e pediu a minha orientação com relação ao sonho, onde ela via nesse sonho uma mulher muito antiga, de tempos antigos, de um século, 2 séculos passado, com as vestes próprias daquele tempo, e que dava para ela um pão para ela comer, e esse pão ele tinha algo meio como teia de aranha, como alguma coisa assim, e vários outros elementos nesse sonho, Então, Deus ativa em nós dons e percepções espirituais para que nós realmente estejamos preparados, sejamos advertidos na presença do Senhor para termos vitória sobre aquilo que Ele revela e aquilo que Ele mostra. E naquele cenário ela estava envolvida, enredada por várias provações e lutas no fogo realmente. Então, os sonhos, eles podem ser de 2 ou 3 caminhos em geral, Um sonho profético, futuro, longínquo da vida de uma pessoa, como José do Egito teve um sonho que envolvia uma revelação da vida dele lá adiante em seu futuro. E o sonho em geral está relacionado ao cotidiano, aquilo que você está vivenciando naquele momento. Por exemplo, tem uma prova no próximo fim de semana, tem uma festa onde você vai se deparar com várias pessoas, então a ansiedade, as preocupações, as dificuldades, a expectativa que envolve aquilo, levam as pessoas a terem sonhos, que muitas vezes a interpretação desses sonhos está diretamente relacionado com aquilo que elas vão passar naquele momento, ou de situações que Deus quer te livrar, te poupar ou te preparar espiritualmente em jejum e oração para que você ali não seja roubado. As coisas todas que ela estava vivendo mostravam para ela aquele sonho de algo em seu passado que poderia significar, ou que significava algo que traria sobre ela uma legalidade e algo que ela conviveu ou mesmo partilhou com alguém de algum nível de influência de sua vida e que traria aquelas consequências. E Deus extraria então de fraquezas, ou então de desistência e tudo. Resumindo bem a história, e Deus estava ali revelando e mostrando para trazer libertação e cura, para que ela não fosse roubada, seja por esse ambiente todo de dificuldade profissional, financeira, seja pela expectativa de uma vida que foi passando e aparentemente deixou muito a desejar, para que fosse fechada a brecha, ocupado aquele espaço ali, e aquela entidade, porque aquela mulher é o símbolo de uma entidade espiritual, oportuna em legalidades, fosse realmente quebrada, repreendida em nome de Jesus. Através do quê? Através do poder da palavra de Deus e de nós buscarmos ao Senhor, que é o nosso assunto hoje. Quero falar sobre a palavra de Deus, que é viva e que é eficaz. E aqui está escrito Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois,
por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Veja, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos, os pensamentos e propósitos do coração. É impressionante, Hebreus 4:12. Sempre lembre-se, ou medite, ou decore essa palavra de Hebreus 4:12. É o poder grandioso da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Nós, no estudo do dia anterior, você pode acompanhar, falamos sobre o descanso de Deus, e aqui um posicionamento muito importante, que nós temos que nos esforçar para entrar nesse descanso, para alcançar a vontade de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? E esse caminho é o caminho do poder e da autoridade da palavra de Deus, que em primeiro lugar é viva. A palavra de Deus é viva, amém? Ela não é morta, ela não é simplesmente da letra que mata, mas ela é do Espírito que vivifica. Quantas vezes e quantas oportunidades eu tive folheando, estudando a palavra, meditando nas Escrituras, orando em cima da palavra de Deus, ou do Salmo, ou dos Evangelhos, ou das cartas todas, e destaca algo no nosso coração, uma simples frase, um verso, uma palavra, e aquilo traz vida, vivifica, esclarece, justifica realmente os nossos caminhos e nos dá entendimento, que você possa se encontrar com um argumento de Deus na palavra, nas Escrituras. Não é palavra do homem, não é palavra de qualquer outro tipo de forma que pudesse exercer influência na tua vida, e sim da direção de Deus, que exorta, que edifica, que consola e que traz realmente a grandeza do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. A palavra de Deus é viva, e eu quero vida, então eu quero viver e buscar ao Senhor por intermédio da sua palavra, porque talvez você tenha sido já enganado por golpes, por charlatões, por juras de amor, por áreas da tua vida que foram afetadas por palavras que não vinham de Deus, por espíritos de confusão, oportunismos de Satanás. Então, o nosso propósito hoje é repreender e quebrar toda palavra que não vem da boca de Deus. Tudo aquilo que foram ventos de doutrinas, obras da religiosidade, mentiras de demônios, palavras da carne e sangue que não herdam o reino de Deus. Você está justificado diante do Senhor por intermédio da sua palavra viva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho que nos leve ao Pai, senão o Filho. Então, que o Espírito de Deus te coloque fome, sede pela sua palavra, você possa desejar aprender, meditar e buscar realmente de Deus, esclarecer a tua vida nos caminhos do Senhor, por aquilo que realmente está escrito. A palavra de Deus é viva, amém? Segundo, ela é eficaz, ela é contundente, ela, uma vez aplicada, ela traz o seu resultado da maneira de prontidão e também de uma maneira eficaz, ou seja, sem fazer curva, sem dar volta. Ela é objetiva, direta, amém? É aquela diferença entre eficiência e eficácia, né? Eficiência é fazer e dar certo. Eficácia é fazer, dar certo, mas do tempo certo, na hora certa. Amém? Então, coisas que dão voltas e demoram muito, muito nas nossas vidas, precisam da palavra do Senhor aplicada, obedecida e respeitada, incorporada no nosso modo de viver, que ela vai realmente trazer e produzirá o seu fruto, né? É mais cortante do que a espada de dois gumes. Veja, lá no estudo do livro de Efésios, né, da armadura de Deus, a espada do Espírito é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, e ele diz assim, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Então, uma espada que divide alma e espírito, uma arma de metal, ela corta coisas, madeira, a própria carne, o que seja, mas a palavra de Deus vai na divisa da alma e do espírito.
Por isso que ela é poderosa para trazer libertação, para trazer cura interior. No exemplo que eu estava falando do sonho daquela irmã, Deus estava mostrando um tempo realmente da necessidade do poder da palavra de Deus penetrar na alma e no espírito para trazer a libertação e a cura e destruir a ação maligna daquela entidade espiritual. E creio que foi quebrada em nome do Senhor Jesus, porque ele veio trazer libertação aos cativos e aos oprimidos de Satanás, e coisas que muitas vezes trazem reflexos anos e anos na vida das pessoas, né? E é tempo de você viver também essa autoridade do poder da palavra de Deus que vai na divisa da alma e do espírito e traz incômodo e coloca você em liberdade. E talvez você possa enviar aqui nos comentários teu pedido de oração, possa compartilhar um breve testemunho de uma palavra que realmente foi contundente na tua vida, foi na divisa da alma e do espírito, te colocou em liberdade e quebrantou o teu coração de tal maneira que você nunca mais sofreu e nunca mais voltou atrás em determinadas situações da tua vida, né? Alma e espírito juntas e medulas, veja só, é para como se fosse desossar, destroçar mesmo, né? É a palavra de Deus que vasculha por completo o ser, o nosso ser, para que nós estejamos na presença do Senhor, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pensamentos e propósitos do coração são revelados, são desmistificados, são manifestos exatamente pela palavra de Deus. Se você é ministrado em uma palavra e Deus começa a te dar entendimento, te ministrar, te esclarecer os pensamentos. Por quê? Talvez seja a tua necessidade, está com dificuldade de tomar uma decisão, de ir por um caminho ou de realmente mudar a tua vida. Deus, pela palavra, te fará discernir os pensamentos e propósitos do coração para que você não seja roubado. E aqui, esse discernimento de propósitos e de pensamentos, onde muitas vezes os propósitos e pensamentos das pessoas são malignos mesmo, mal intencionados mesmos, quero mostrar para você esse exemplo que está aqui em 1 Reis, no capítulo 3, com Salomão e duas mulheres. Talvez você se recorde dessa palavra ou não. 1 Reis 3, 25, disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. O que se passava? Trouxeram um caso ao rei Salomão, um homem que pediu a sabedoria de Deus, filho de Davi, rei de Israel. E uma mulher, as duas tiveram os filhos, os recém-nascidos estavam em suas casas, em suas camas. E uma inadvertidamente dormiu e deitou sobre o menino e ele morreu. Essa mulher do filho morto tomou o filho, o recém-nascido bebê da outra mulher, o filho vivo, e os trocou naquela noite. Pela madrugada, a mulher do filho vivo viu que estava com o filho morto. E ela então viu que o menino que estava vivo era o seu. Aquele caso foi levado ao rei Salomão. E ficou a discussão, uma dizendo que o vivo era dela, a outra dizendo que o vivo era dela e o morto era da outra, e assim por diante. Salomão usou para resolver esse dilema e esta causa, espero nesse resumo, né? Você pode ler lá o texto com mais detalhes, ter me feito entendido. Ele pediu uma espada e disse, olha, dividam o filho vivo, o menino vivo em duas partes e dê um pedaço para cada um, ou seja, morte. Morte. Um já estava morto, agora o outro também seria morto. E dessa maneira, ele discerniu os propósitos e pensamentos do coração. Você não concorda que há uma grande relação com essa palavra de Hebreus 4:12? E o que aconteceu? Se manifestou a verdade. A palavra de Deus, ela vai nos levar à revelação da verdade, da vontade de Deus para as nossas vidas. E a mãe do menino vivo, ela, tocada por aquela direção e determinação do rei, sabendo que ele tinha autoridade, que a palavra que ele liberou tinha realmente autoridade para dividir o menino vivo, portanto, ceifar a vida daquele menino, ela fez o quê? Ela disse, não, pode dar o filho à outra. Enquanto a outra consentia com a morte, ou não se envolveu com aquela causa naquele momento, sabe? Mas a mãe verdadeira do menino optou pela palavra em ficar sem o seu filho que ela havia gerado, que ela havia por 9 meses aguardado a expectativa de sua vida, ficar sem o menino para que ele estivesse vivo. E ali
Salomão, ele discerniu, veja, a palavra de Deus é apta para discernir. Ele discerniu que a mãe verdadeira era aquela que estava disposta a ficar sem o seu filho, contanto que ele estivesse vivo, ainda que ele estivesse com a outra. Ele discerniu que aquela mãe, aquela mulher era a verdadeira mãe do filho. Isso é tremendo e grandioso de Deus para nós. Então a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Discerniu os pensamentos e a verdade, e discerniu o propósito enganador e terrível daquela outra mãe. E a conclusão foi a justiça. A palavra de Deus revela, manifesta a verdade e traz consigo a justiça. É tremendo isso, que eu e você possamos orar hoje e aplicar a nossa vida em discernir os nossos caminhos pela palavra, pela orientação, pela revelação, que pode vir por um profeta, por um pastor, pode vir pelo seu estudo da palavra, pode vir pela revelação de Deus, que sempre vai estar alinhada com a palavra de Deus. Se não for assim, muito cuidado. E aí Salomão manda entregar então o filho vivo para a sua verdadeira mãe. Olha que coisa incrível. E Deus ali trouxe a sua graça e o seu favor sobre aquela mulher, e a mentira e o engano caíram realmente por terra. Amém? Vamos orar e pedir para que Deus possa nos dar pela palavra, como está escrito também em Isaías, que não custa mencionar essa palavra, no capítulo 55 e versículo de número 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Olha que incrível. E também aqui Mateus no capítulo 24, Mateus capítulo 24 e versículo 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pai de amor, nós nos reunimos e nós, Senhor, nos derramamos segundo a Tua palavra, a mensagem da Tua voz, a palavra que vem da Tua boca, porque está escrito, ela é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes, cerceia ossos e medulas, alma e espírito. Dá-nos graça para viver o resultado da Tua palavra, como no caso daquelas 2 mulheres diante de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, rei de Israel, para que alcancemos a verdade, para que alcancemos, Senhor, a justiça, segundo o que o Senhor tem estabelecido no teu plano e propósito sobre nós, para que todo pensamento enganoso sobre a vida de cada um, para que toda mentira de Satanás e seus demônios, ou toda potencialidade de entidades malignas, Senhor, que tem se estabelecido no passado em pensamentos e se valido, ó Deus, de fraquezas e da necessidade, Senhor, de nós sermos curados e libertos de limitações e de deformações em nossa caminhada e trajetória espiritual, seja pela idolatria, seja por pactos ou por maldições ou cultura e tradições do homem, seja quebrado, Pai, para que nós possamos alcançar esta vitória pela Tua palavra, que traz verdade, que traz justiça, que manifesta poder. Cumpre hoje esse grande milagre em cada alma, em cada vida que acompanha até aqui, pelo benefício, Senhor, daquilo que nós temos como desejo de sermos instrumentos melhores, aperfeiçoados, edificados para a glória do Teu nome. Eu me levanto pelo poder da Tua palavra para repreender principados, potestades, dominadores, obras malignas que têm sido usadas pelo diabo para provações da carne, levando à prostituição ou com a tentativa de derrubar os Teus filhos, torná-los roubados, enfraquecidos e buscarem caminhos, Senhor, que agradam a carne, mas que não agradam o Espírito. Dá esse discernimento a nós, este dom, Senhor, esta sabedoria, como o Senhor capacitou a Salomão, para que cada um viva libertação, viva cura, para que cada um, Senhor, prospere em todos os Teus caminhos, e a graça e o favor do Teu nome, em nome de Jesus, seja confirmada sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. O meu desejo, vou te ser bem sincero, que está no meu coração, é o Espírito me dizendo, continua falando, continua mostrando esse assunto.
Continua, continua, continua. Porque a tua carência é a minha necessidade, é a tua necessidade, é a minha carência. Mergulharmos e nos voltarmos para a Escritura em nome de Jesus, e eu vou continuar esse propósito diante do Senhor a despeito das dificuldades, e vamos buscar a Deus em nome de Jesus. E aqui está escrito, para não estender muito mais por hoje, mas amanhã tem muito mais, em nome de Jesus. Lucas 4:18, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu, Jesus falando na sinagoga, em Nazaré, veja, sua própria terra. Me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Eu e você. Jesus está proclamando a nossa libertação, a nossa vitória contra todo e qualquer mal, em nome de Jesus, que tenha se levantado contra nós. E restauração da vista aos cegos, para te dar discernimento, te fazer enxergar, te tornar lúcido. Receba a lucidez em nome de Jesus. E para pôr em liberdade os oprimidos. A opressão é terrível. Rouba a tua alegria de viver, a tua força de vontade, é terrível. E o Senhor então veio pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que estava acontecendo? Jesus entrou na sinagoga em Nazaré. Ele pediu os rolos da lei, da Torá, da lei e dos profetas. E ele procurou lá onde estava no profeta Isaías, essa palavra Lucas 4, Isaías 61. E ele achou lá escrito essa palavra, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e tudo. E ele disse, hoje se cumpriu essa palavra. Está escrito sobre a minha vida e sobre a tua, receba. Hoje se cumpriu essa palavra, restauração da vista, em nome de Jesus, libertação dos oprimidos. A palavra pregada para os pobres, porque a palavra de Deus é a prosperidade do reino de Deus. Em nome de Jesus, esta é a graça e o favor de Deus sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.